Bom, então começamos oficialmente a disciplina de programação paralela, né, a partir desses slides aqui da aula 1, onde a intenção dessa aula 1 é, primeiro, responder a uma pergunta: por que programação paralela? Né? Bom, por que que essa pergunta tem que ser respondida? Primeiro, como uma forma de motivação, né? Uma forma de você entender por que que essa disciplina existe, por exemplo, e por que que é importante você fazê-la. E depois a gente vai começar a tentar responder uma segunda pergunta, que é como escrever programas paralelizados. É claro que essa pergunta é objeto da disciplina como um todo, né? A gente vai respondendo essa pergunta ao longo de toda a disciplina. Mas aqui nessa primeira aula, a gente vai tentar responder algumas questões que são levantadas quando o contexto de programação considera mais de um núcleo de execução, né? De processamento. E aí a gente vai finalizar essa aula de hoje abordando alguns conceitos importantes aí com que a gente vai ter que lidar, né? Mais ou menos associado também a essa pergunta de como escrever programas paralelizados. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, primeiro, por que que existe a pergunta do porquê programação paralela? Porque claramente a gente consegue perceber uma mudança, numa tendência na evolução do desempenho dos processadores ao longo dos anos, né? Então, esse gráfico aqui ele reflete uma comparação com um sistema computacional aqui dos anos 70, né, o VAX 11/780, que teve depois uma evolução que o superou em 1,5, né, em 1,5 vezes, né, o seu antecessor, e aí a partir disso você tem uma referência com relação a ele. Então, por exemplo, ele está dizendo aqui que o VAX 8700 é 5 vezes melhor, mais rápido, né, ou que consegue realizar mais instruções do que o VAX 11780. Então, essa taxa de crescimento no desempenho dos processadores ao longo dos anos, a partir dos anos 80 e até o começo dos anos 2000, né, até o começo do século 21 agora, foi crescendo a uma taxa aceleradíssima, em uma média de 52% ao ano. Então, a gente vai percebendo aqui a evolução, né? Você talvez consiga reconhecer alguma coisa aqui da sua história, né? Eu, por exemplo, me lembro que nessa época aqui, justamente aqui entre 98 e 99, a gente chegou a ter um K62 350 MHz. Então ele ainda era, na época, inferior aos melhores da época, né? Você vê que ele estava aqui mais ou menos na metade da capacidade, né, do Alpha 21264A aqui. Mas eu me lembro de ter tido um K6, eu me lembro de ter tido um Athlon 1.6 GHz, exatamente esse aqui. E também me lembro de ter tido um Pentium 4, né, gente? Foi um dos processadores mais pop da época, né? Todo mundo queria ter um Pentium 4. E aí você teve essa evolução aqui, né? Você vê aqui de 1.6 GHz aqui no final do século para 3 GHz aqui já com o Pentium 4, já teve um salto grande aqui. E aí você percebe que depois disso, a curva de crescimento ela passa a ser mais modesta, né? Justamente de 2002 em diante, a média de crescimento passa a ser de 20% ao ano no desempenho com relação a alguma referência anterior, né? Então, o que que foi acontecendo daqui para cá que fez com que essa taxa de crescimento fosse caindo, né? Ainda que ainda houvesse um crescimento. Bom, o que foi mudando de lá para cá foi uma mudança no projeto de microprocessadores, né? Daqui a pouco a gente responde como um todo. Mas olha esse gráfico aqui mais uma vez. Vê que a gente reflete aqui. Veja que esse gráfico é um pouco mais expandido, né? O outro lá encerrava em 2006. Esse daqui vai até 2020, né? Então é um gráfico recente. Então, por exemplo, veja aqui com relação à frequência, né? Veja que reflete exatamente o gráfico anterior, né? Um crescimento aqui acentuado e depois uma curva que vai achatando, né? Com relação à frequência do processador, né? Então, de fato, você vê que depois dos anos 2000 aqui, a tendência de crescimento da taxa de frequência foi se estabilizando. A mesma coisa que a gente pode ver. Bom, esse single thread performance é uma medida de desempenho, né? Você vê,
ainda que a frequência estava se estabilizando, veja que essa medida de desempenho ela segue aumentando, né? Quase que numa mesma proporção aqui ao longo do tempo. O que mais a gente consegue perceber aqui desse gráfico? Aqui o typical power, né, o consumo de energia, né? Então, você vê que ele foi aumentando junto aqui, por exemplo, com a taxa de frequência e também foi alcançando alguma estabilidade aqui. Daqui a pouco a gente vai ver por que isso é importante também, saber com relação ao consumo de energia, né? E uma outra coisa que está relacionada ao consumo de energia é justamente o número de transistores, né? Transistores são componentes eletrônicos que conseguem controlar a passagem de eletricidade. Por exemplo, dependendo do sinal que você manda para ele, ele deixa passar eletricidade, deixando passar eletricidade, isso é 1, né? Dependendo do sinal, ele não passa eletricidade, não passando eletricidade, isso é 0. Então, a gente pode imaginar que quanto mais transistores você possui dentro de um núcleo de processamento, maior a capacidade de você representar informações, né? De você guardar informações, representar dados, portanto, maior o número de quantidade de informação que você consegue processar. Então, você percebe que ainda que a taxa de frequência aqui da capacidade foi se estabilizando, o número de transistores seguiu aumentando, né? A quantidade de transistores. Agora, uma coisa aqui considerável, né, uma curva aqui interessante que a gente pode imaginar é que além disso tudo que a gente mencionou, tem essa curva aqui que ela permanece estável ao longo do tempo e de repente ela, bum, sobe, né, depois dos anos 2000, que é justamente essa mudança no projeto de microprocessadores. Os microprocessadores deixaram de ser um único núcleo, single core, e passaram a ser multi-core, né? Então, essa linha preta é o número de cores, né, de núcleos de um processador. E perceba que já é de fato essa mudança de tendência aqui no número de processadores, né? Então, o que que a gente tem? Mesmo com o aumento do número de processadores, essa relação da frequência aqui, claro, é uma relação com, é uma informação de frequência com relação a um núcleo só, né? E não necessariamente a soma dos núcleos vai dar a frequência total que você tem à disposição. Não é bem assim ainda. A gente não vai entrar nesse detalhe ainda, mas enfim. Então, isso aqui é para mostrar que o paradigma atual de projeto de processadores considera, né, em sua essência, em sua totalidade, vamos dizer assim, que todo processador vai ter mais de um núcleo. Portanto, o que que isso muda na vida do programador, né, do desenvolvedor de software? E você, enquanto futuro cientista da computação, é um potencial desenvolvedor de software, né? Você pode ser exclusivamente um desenvolvedor de software, ou você pode ser alguém que usa o desenvolvimento de software como um meio para um fim de uma outra atividade que você vai realizar dentro dessa área de conhecimento. Então, qual que é a consequência para essa atual tendência no projeto de microprocessadores? É que você, enquanto desenvolvedor de software, pode supor que se eu já estou criando um programa sem considerar que vai ser executado num microprocessador multinúcleos, né, que necessariamente o meu desempenho vai ser extrapolado automaticamente, ou seja, um código que era executado num single core, uma vez executado num multicore, ele vai melhorar magicamente, que não é necessariamente verdade. E você também pode pensar que é, o, o- aliás, você pode pensar não, programas escritos de maneira serializada, ou seja, o programa que você escreve até hoje, né? Se você nunca teve contato com essa área, o programa como você escreve até hoje, eles foram feitos para uma execução single core. Ou seja, eles foram feitos considerando que vão ser executados apenas em um único processador, apenas em um único núcleo de processamento. Isso quer dizer que se ele for executado num multicore, o seu desempenho vai permanecer o mesmo. Então, essa conversão, né, o fato dele estar sendo executado no multicore, não o torna imediatamente adaptado a esse contexto. Mas como assim adaptado? Ele pode ser adaptado? Veremos que pode. Ele pode usufruir da capacidade de poder ser processado em paralelo por mais de um processador, e é claro que isso vai trazer vantagens para ele. Tá, por enquanto tudo bem aí? Estão me acompanhando? Tamo. Então,
Vamos prosseguir. Então, outras questões importantes que são levantadas dentro desse contexto, né? Uma vez que o projeto de processadores, a partir de então, né, de recente, de uma década, de 2 décadas atrás, vamos dizer assim, passa a considerar multicores, você ainda pode se perguntar três coisas, né? A primeira, tá, por que que eu devo me importar de fato? Os programas que eu criei até hoje, é, sem me preocupar em programar de maneira paralela, ou seja, sem tentar paralelizar a execução do meu programa, para mim já me parecem ser rápidos o suficiente. Assim, não são programas assim tão complexos, então eu envio informações para ele, ele me dá a resposta em tempo hábil, bom, me parece suficiente. Por que que eu ainda tenho que me preocupar, portanto, em execução paralela? Uma outra pergunta pertinente, né, quando você pensa nisso tudo, é por que que lá nos processadores ainda de um único núcleo, eles não continuaram aquele processo de expansão, né? Eles não continuaram tentando aumentar a frequência dele aqui, em um único núcleo, ao invés de distribuir isso em mais de um núcleo. E uma terceira pergunta que pode ser feita é: por que que a gente não pode escrever um programa serializado, né, sem considerar a sua execução em paralelo, e utilizar de programas que possam converter esse programa para uma versão paralelizada? Porque isso existe. Então, são três questões que podem ser levantadas quando você pensa sobre esse contexto e fazem parte dessa motivação que a gente está tendo para apresentar essa disciplina, né? Então, pensando em cada uma dessas três perguntas, vamos pensar na primeira. Por que que eu devo me importar em programar de maneira paralela, sendo que eu considero que a minha experiência até hoje com a execução dos meus programas foi satisfatória, né? Bom, tá indo rapidinho, não tá lento, né? São programas simples até hoje. Bom, primeiro porque sempre é possível você melhorar uma diversidade de aplicações. A sua própria aplicação, dependendo do requisito que ela apresenta, né? Se for uma aplicação que você quer cada vez melhor desempenho para ela, você sempre vai querer extrapolar a capacidade que ela apresenta atualmente. E você tem uma diversidade de outras aplicações que estão sempre procurando melhorar. Por exemplo, telemedicina, né? O e-health, que também é chamado. É um conjunto de aplicações de alta demanda por melhoria de desempenho, né? Então você tem lá, por exemplo, processamento de imagens, de tomografia, de ecocardiograma, etc., imagens médicas que precisam ser processadas e muitas vezes existem aplicativos aí, aplicações de inteligência artificial que conseguem extrair informações de imagens, né? Então, você quer o quanto antes ter informações à mão para poder tomar decisões médicas, né, sempre delicadas, né? Jogos também é um exemplo muito claro disso, né? Os jogos estão sempre querendo melhorar o seu desempenho e vocês que provavelmente jogam aí devem ter percebido a evolução dos jogos, né? Ao longo dos anos e o quanto eles tentaram melhorar, por exemplo, seus recursos gráficos, né? A forma de apresentação e etc, né? É curioso quando você vê um jogo, você que está percebendo que seu tempo está passando, eu, por exemplo, eu me lembro de ver eu me lembro disso, o Winning Eleven 6, e aí eu falava, nossa, isso aqui parece o ápice da, da apresentação gráfica de um jogo, para mim aquilo lá parecia real. Esses dias eu estava vendo uma espécie de retrospectiva dos Winning Elevens até chegar no PES aí, né? E vi, falei, meu Deus, que tosco, né? E eu achava que isso aqui era o suprassumo da capacidade que um jogo poderia alcançar em reprodução gráfica, em representação gráfica. O GTA também, professor. GTA também, né? O próprio Counter-Strike, né? Aquela 1.6 lá do começo dos anos 2000 ali, eu achava o Do máximo ali. quadradão. Pois é. Então, assim, e olha que hoje, como a gente está cada vez mais exigente, você olha para um jogo hoje mais recente e você já fala, eu acho que dá para melhorar, né? Porque você olha assim, beleza, os caras têm uns movimentos bem realistas e tal, mas eles têm, assim, muitas vezes eles apresentam comportamentos assim bem estranhos, né? Então, os jogos estão de olho nisso, né? Eles querem sempre melhorar, assim como, por exemplo, essa área de buscas web, né?
essa capacidade cada vez maior que eles têm de antecipar as suas informações, né? Uma coisa que eu estava achando interessante também recente é que as buscas do Google, elas não têm só uma correspondência com relação ao seu histórico geral, né? Então, por exemplo, se eu colocar barra, por exemplo, na busca do Google, ele não, ele vai completar provavelmente com do Garças, porque ou ele sabe que eu estou em Barra do Garças, ou ele tem um contexto das minhas pesquisas relacionadas, né, a Barra do Garças. Mas geralmente se eu faço uma pesquisa aqui numa área e depois faço uma outra pesquisa de um outro termo nessa mesma área, ele geralmente vai me completar o termo nessa mesma área que eu estou pesquisando. Então, ele também tem um conhecimento do meu histórico recente de buscas, né? Ele tem uma visão tanto global do meu perfil quanto local também. Então, ele cada vez mais consegue antecipar os seus passos aí e achar, inclusive mesmo quando você mesmo não sabe, né? Às vezes você coloca ali uma coisa que você está no rumo, ele vai e completa para já nem percebia que queria aquilo e de repente está lá consumindo. Então, bom, isso para acho que deve ter ficado claro, né? Estão sempre querendo melhorar alguma coisa. Você está sempre querendo melhorar alguma coisa. Geralmente, né, não sei se você já percebeu isso, mas quando você cria um código, a primeira versão dele sempre você acha, não, dá para melhorar isso aqui, aí você vai lá e deixa uma linha mais rápida ou um código mais claro. Você sempre está com uma tendência de melhorar alguma coisa. É por isso que às vezes quando eu ensino programação, eu digo para o aluno não se preocupar ali às vezes com se a solução que você está fazendo não parece ser a mais inteligente possível, parece ser um trabalho assim que você está tendo muita dificuldade. Não, faça do jeito que pelo menos consiga a saída esperada e depois você vai conseguindo melhorar. Isso que você percebe isso, né? Você percebe que de repente você olha, não, isso aqui dá para ser assim, isso aqui dá para mudar, isso aqui dá para melhorar e etc. De repente você vai criando versões melhores. Então isso está presente na gente enquanto desenvolvedores, está presente no mercado. O mercado sempre está querendo oferecer opções melhores. E é claro, sempre vão existir problemas complexos o suficiente para exigirem maior demanda de processamento. Um exemplo, predições climáticas, né? Veja, o que a gente tem hoje de capacidade para predição climática, comparado a anos atrás, é um absurdo de potência, né? Hoje você, por exemplo, já tinha uns 10 dias que eu já tinha visto na predição que ia fazer frio agora, né? Nessa semana. Isso alguns anos atrás era impensável, eles conseguiam ali prever 2, 3 dias, etc. Então, já se consegue essa antecipação, né, de ondas de frio, ondas de calor aí com alguma tendência. É claro que não com uma precisão. Por exemplo, há 10 dias atrás eles disseram que ia fazer, por exemplo, acho que 15 graus. Aí ontem fez acho que 11 graus, né? Eles vão adaptando quando vão chegando mais perto, né? Mas já se sabe, vai fazer frio, então você consegue se planejar, né? Existe esse outro problema aqui que eu até coloquei um link aqui, porque eu sequer consegui entender ele direito, que é o enovelamento de proteínas. Se você tiver curiosidade, depois clica aqui que tem um link da Wikipédia para ver esse problema. Porque esse problema entrou em voga recentemente, porque era um problema tão difícil de ser resolvido que só no ano passado, se eu não me engano, apresentaram uma solução para ele que foi executada numa máquina de alto potência, de alto poder de computação. Mas eu sequer entendi, consegui entender para explicar aqui. Então eu deixei aqui o link aqui para você depois, se tiver curiosidade, ver também que problema é esse. E claro, também para pesquisa de novos medicamentos, para pesquisa energética, para análise de dados, né, o famoso Big Data, né? Então a gente produz cada vez mais uma grande quantidade de dados e esses dados estão sendo consumidos por uma série de players aí no mercado, né, para tentar extrair informações e vender coisas para você, principalmente, mas também para tomadas de decisões aí, por exemplo, né, demográficas, governamentais, etc. Ou para espionar também sua vida, saber se você está tentando cometer um ato terrorista também. Então, continuando. Opa, travou. Tá, vamos para a segunda pergunta. Então, a primeira pergunta é, bom, por que eu tenho que me importar com relação à programação paralela? Resumindo, porque eu sempre vou querer melhorar a capacidade das minhas aplicações de serem processadas mais rapidamente ou com maior qualidade, e sempre vão ter problemas difíceis o suficiente que vão precisar sempre de mais capacidade de programação. Claro, existem aqueles problemas, não sei se vocês já viram isso, os problemas
NP, né? Os não polinomiais, que pode ser o computador mais potente do universo, que eles não são resolvíveis em tempo polinomial, né? Mas que eles pelo menos conseguem te dar aí uma direção nesse sentido, né? De melhorias, até que você consiga ou provar que não é possível P ser igual a NP, ou tentar chegar a resolução de um problema NP em tempo polinomial. Mas por que então que eles não continuaram com o projeto single core e foram para essa abordagem multicore, né? Bom, aumento da, acho que eu não coloquei o termo certo aqui, não era velocidade, né, dos transistores, também de quantidade dos transistores, né? Com o passar do tempo, eles conseguiram diminuir o tamanho dos transistores a ponto de conseguirem colocar uma maior quantidade de transistores dentro de um núcleo de computação, de processamento. Só que os transistores, eles, bom, são elementos eletrônicos, portanto, dissipam calor, né? A energia, eles consomem energia e, portanto, geram calor. E esse calor é dissipado. Esse calor sendo dissipado, nas últimas versões single core ali da lista, por exemplo, no caso do Pentium 4 aqui, o calor gerado não foi sendo chegou num limite de capacidade de resfriamento desse calor, né? Todo mundo sabe por que que serve um cooler aí uma ventoinha aí no seu computador, né? Justamente para tentar manter ele refrigerado, porque o seu processador consome calor, né? Ele gera calor. Então, à medida que foi aumentando o número de transistores e esses transistores foram aumentando a dissipação de calor, a capacidade de resfriamento desses processadores foi se tornando limitada. Isso quer dizer que você tinha ali um limite na hora de aumentar o número de transistores, porque isso ia tornar ele cada vez mais quente e mais inviável, ele ia derreter ali, né? Então, é por isso que geralmente, não sei se vocês são dessa época de quando se falava muito de overclock, né? Eles falavam para você maneirar no overclock aí, ou nem mesmo fazer muitas vezes, porque isso ia aumentar o calor. Tinha até um vídeo famoso, famoso assim, pro meio da computação, né? Dessa época, que mostrava um rapaz fazendo overclock num Pentium 4. Deixa eu ver, vamos aproveitar o ensejo aqui para. Deixa eu ver se ainda existe esse vídeo. Overclock. Na verdade, eu sei que existe porque eu pesquisei esses dias aqui. Overclock do Pentium 4. Realmente ele veio de 14 anos atrás. É só 3 minutinhos aí. Acho que é interessante, se você já não viu ele. A trilha sonora é bem anos 2000 mesmo. Eles têm um motor de geladeira ali, né? Nitrogênio líquido. -200 negativos.
Ele está em 4.7 GHz, né? 4.8. 5 GHz. 170 graus negativos. Cinco ponto dois. Novo recorde mundial. Temperatura do chipset, 40 graus negativos. 2003, né? Pra mim que era 2007 esse daí, porque na verdade a idade do vídeo tá em 2007 no YouTube. Bom, veja, então, a não ser que você tivesse aí uma, um, um um tubo de nitrogênio líquido na sua casa, para continuar resfriando o seu processador, né, era impossível você conseguir manter a expansão de processamento dentro de um espaço físico limitado, como tem que ser o espaço físico de um processador. Então, eles passaram a utilizar essa abordagem multicore, né? Dividir a capacidade de processamento em mais de um núcleo, né? E mais uma vez, isso não quer dizer que eles não continuaram tentando inserir mais transistores. Veja que o número de transistores continua aumentando. Claro, está aumentando também porque esses transistores agora são divididos, né? A contagem agora é somada com mais de um núcleo. Mesmo assim, eles estão tentando cada vez mais diminuir esse tamanho para poder caber mais e conseguir processar mais instruções dentro de um processador. Então, por que não continuaram a expandir? Porque começou a se tornar fisicamente impossível expandir dentro de um único núcleo. E terceira pergunta, por que escrever programas paralelizados? Né? Bom, primeiro, porque programas originalmente seriais não são capazes de explorar múltiplos núcleos à sua disposição. Múltiplas instâncias do mesmo programa não vão surtir o efeito desejado. Quer dizer, colocar o programa para ser executado mais de uma vez ao mesmo tempo não é a mesma coisa. Então, ainda que você tinha até preparado um exemplo aqui, deixa eu ver se vai ficar legal de mostrar. Acho que ele está aqui. É, vamos lá, deixa eu aumentar aqui o tamanho da janela. Acho que tá bom. Bom, eu fiz um código aqui que simplesmente faz um loop eterno, eterno não, né? Enfim, nessa quantidade aqui, dando printf /n na tela. Então, ele está em execução aqui. Numa outra aba aqui, eu vou abrir o meu recurso aqui onde mostra o consumo, né? Por exemplo, aqui são 4 núcleos esse computador. Deixa eu só fazer um teste aqui, né? Vou encerrar, veja, encerrei. Veja que ele está aqui numa média de 30%, 40% aqui de utilização dos núcleos, né? Bom, vou colocar ele para executar de novo. Veja que já subiu, né? Pronto, ó, ele deu um pico. Aí você percebe que, bom, parece que todos os 4 núcleos estão sendo utilizados por esse programa, né? Então ele está sendo executado multinúcleo, né? Bom, isso aqui nada mais é do que na verdade, uma política de escalonamento do meu sistema operacional, que está agendando ele para ser executado em mais de um núcleo. E vamos encontrar ele. Primeiro, deixa eu só colocar uma informação a mais aqui, peraí. Display, colunas. Eu vou adicionar uma coluna aqui, que é essa daqui. Cadê? Deixa eu ver se ela vai. F5. Pronto.
Tá, eu acho que tá, acho que é essa daqui, CPU 4. Então deixa eu procurar aqui agora, search, onde que está o teste aqui. O teste está aqui. Então aqui está o meu, veja, aqui está o meu, aqui está a instância do meu código executado, né? Ele está aqui. Veja, aqui nessa coluna CPU, ele está dizendo, olha, ele está na CPU 1, está na 2, está na 4, está na 1. Mas por que que eu sei que é um de cada vez, né? É uma execução que está sendo alternada entre diferentes processadores. Porque ele está sozinho aqui. Veja, ele não tem nenhuma outra repetição desse teste aqui. Veja aqui, por exemplo, o TeamViewer, né, que está em execução. Veja que ele está, tem um no 2, tem um no 3. O TeamViewer, de fato, está sendo executado multi-core, né? Ele está realmente espalhado. Veja, a execução do TeamViewer é composta por diferentes componentes, né? E esses componentes, de fato, estão sendo executados em paralelo em diferentes processadores. Mas no caso aqui do meu teste, veja que ele é sozinho, ainda que ele esteja alternando, nada mais é do que ele está mudando. Ele para de executar em um, vai executar em outro, deixa de executar em outro, vai executar em outro. Então, na prática, é como se ele estivesse sendo executado em um só. Não tem mais de uma instância dele executando em paralelo. Ele está sozinho. Então, mesmo que você veja que os quatro sofrendo um consumo, né, da execução desse código, na verdade é a mesma coisa como se tivesse um. É porque ele está alternando tão rápido aqui que parece que ele está nos quatro ao mesmo tempo. Certo? Então, veja que o código, deixa eu parar ele aqui, ó. É um código simples, né? Então, assim, todo o código que você não faz referência nenhuma à execução paralela, ele vai executar single core. Isso não é automático, você precisa deixar explícito. E é isso que C++, que uma biblioteca de C++ específica, que CUDA, que MPI, que oferecem, né, essa oportunidade de você dizer o que deve ser programado, processado em paralelo, o que não deve ser processado em paralelo, por exemplo. Então é por isso que você precisa escrever um programa paralelizado. Você precisa deixar explícito que você quer que esse programa seja paralelizado, porque do contrário ele vai ser executado sempre single core, certo? Ainda que haja políticas de escalonamento aí, como a gente viu agorinha. E apesar de existirem programas de tradução de versões seriais para versões paralelas, esses programas eles apresentam um sucesso limitado, porque nem sempre saber o que pode ser paralelizado é uma decisão simples. Muitas vezes ele vai, por exemplo, esse programa de tradução, ele vai olhar ali para por exemplo, um laço de repetição e vai fazer com que esse laço seja dividido entre quatro, por exemplo, pega 25%, são quatro núcleos, né? 25% de cada parte disso aqui é feita em cada um desses núcleos. Mas a gente vai ver mais adiante que, dependendo da sua estratégia, a paralelização pode se tornar, inclusive, mais custosa do que uma versão serial. Existem formas, inclusive, de você antecipar essa informação, de você saber se vale a pena, de fato, paralelizar, né, dentro de para execução num computador multicore específico, né? Mas uma vez respondido isso, você precisa depois traduzir isso em um programa paralelo. Então, programar de maneira paralela não é só saber a sintaxe para isso, é também entender que existem coisas que valem a pena serem paralelizadas, existem estratégias de paralelização que devem ser adotadas e outras que devem ser evitadas. Então, é isso também que a gente deve abordar nessa disciplina. Por enquanto, tudo bem até aqui? Estão me acompanhando? Por enquanto, sim. Tá de boa, tá de boa. Então, vamos continuar. Bom, veja aqui um exemplo do porquê que a gente deve escrever programas explicitamente paralelizados, né? Veja, esse código é um código simples, um laço que vai de 0 até n. Então, imagina que essa função, ela calcula um valor para x, então existe uma complexidade aqui dentro, que dependendo de um parâmetro retorna um valor aqui para x, e que o importante é que no final esse x vai ser somado a essa variável. Então, ele vai calcular n valores para x, e esses n valores serão acumulados na variável sum. Ok. Uma decisão de paralelização desse código pode ser, por exemplo, como eu tinha mencionado agorinha, dividir essa quantidade de dados
esses N dados que precisam ser calculados em P processadores diferentes. Então, suponha um computador com P núcleos, né? Esse computador possui P núcleos, onde P é um valor muito maior do que N, ou seja, tem muito menos núcleo do que número à disposição para ser calculado, né? Geralmente é assim, né? E cada núcleo pode formar uma soma parcial de aproximadamente n sobre p valores, ou seja, a ideia é que eu divida igualmente a quantidade de valores entre núcleos para que esse processo aqui de cálculo e soma seja dividido entre os p núcleos existentes. Então você pode imaginar, bom, isso realmente de cara já me parece vantajoso, porque, por exemplo, se eu tinha lá 20 números para serem calculados, se eu divido isso por 4, eu vou ter cada um calculando 5 números ao invés de 20. Então eu vou ter 5 ao mesmo tempo sendo feito. Então vamos supor que 20 demoraria 20 segundos. 5 eu posso supor de imediato que isso vai demorar 5 segundos. Mas vamos lá. Claro, se você divide a sua tarefa em mais gente fazendo ao mesmo tempo, de fato você provavelmente vai ter uma melhora. Mas isso nem sempre é tão óbvio assim. Por quê? Vamos lá. Veja, esse aqui seria o código de execução em um núcleo específico. Então, por isso que tem um my aqui. Tipo assim, é a minha soma, é o meu i, é o meu primeiro i, é meu último i. Por que meu? É tipo assim, é do processador que está executando. Então, para o processador, aquilo pertence somente a ele. Né? Para o núcleo que está executando, indica que cada núcleo está utilizando sua própria variável privada e independente. Então, aquele código que a gente via ali global, agora ele está sendo visto num contexto local aqui para cada processador. Então, num exemplo aqui onde eu tivesse, por exemplo, 8 núcleos à minha disposição e 24 valores para serem calculados, eu poderia pensar então que cada núcleo poderia pegar 3 desses 24, né, numa divisão aqui exata. Então imagina essa instância desse problema. Imagina que aqui, nesse calcular próximo valor, cada núcleo calculou esses valores aqui para eles. Então já foram calculados 1, 4, 3, o 9, 2, 8, até o 2, 3, 9 aqui, nos 8 núcleos à minha disposição. Então, o que aconteceu? Esses núcleos executaram. Então, aquilo que levaria 24 passos para serem executados, levou 3 passos para serem executados. Os 24 números ao mesmo tempo foram calculados. Bom, agora vão ter que acontecer duas coisas, né? A primeira é que esses números têm que ser somados, né? Ou seja, cada processador vai ter a sua soma local. A soma local dos n sobre p números que foram calculados nesse contexto. Perfeito. Só que o algoritmo global, geral, ele não quer a soma global, local, ele quer uma soma global, ou seja, ele quer a soma de tudo isso aqui que foi gerado, né? Então, a soma local é essa, o mySum, né? Lembra que quando eu falo my é a variável que existe no contexto do núcleo, né? E não no contexto global. Então, o núcleo 0 vai ter 8, né? Que é 4 mais 1, 7, 4 mais 1, 5 mais 3, 8. Né? 9 mais 2, 11, mais 8, 19. Então, cada núcleo tem a sua soma, mas é a sua soma local. Perfeito. Ou seja, cada núcleo, nesse ponto aqui de execução, fez o que tinha que fazer, né? Em termos de calcular o valor de x e somar na variável de incremento lá, mais sum. Mas não acabou o algoritmo, porque o algoritmo ele quer a soma global. Isso quer dizer que esses números aqui eles precisam ser somados entre eles. Eu preciso ter a soma agora disso aqui tudo. E quem soma é processador, quem soma é núcleo, né? Quem executa uma soma dentro do seu computador é o seu processador, né? Isso quer dizer que alguém aqui vai ter que somar isso aqui tudo. Bom, então um pensamento imediato que você pode ter de como resolver isso é, por exemplo, pegar essas somas locais aqui e mandar tudo para o núcleo zero. Eleger um mestre, né? Eleger um núcleo mestre que vai receber os cálculos das somas locais de cada um, e esse núcleo soma todas elas. Então a gente pode imaginar que vai ter um código assim, ó. Se eu sou o núcleo mestre, eu somo, né? Eu tenho a minha soma total, né?
E para todos os outros núcleos, exceto eu recebo os valores do outro núcleo e acumulo esses valores na minha soma aqui. Então, até nesse ponto, eu tenho só a minha soma local. Depois disso aqui, eu tenho minha soma global, né? Eu recebo, né? Existe um processo aqui que está recebendo as somas dos outros, as somas locais dos outros. Agora, se eu não sou o núcleo mestre, ou seja, eu sou do 1 ao 7, né? Se eu não sou o 0, né, no nosso exemplo, eu envio a minha soma, os meus valores locais lá, para o mestre, certo? Para o mestre somar, ou seja, o mestre vai chamar isso de value aqui, né? Ok. Agora, temos uma outra estratégia que a gente vai dizer por que que ela é melhor do que essa que a gente acabou de falar. Nessa estratégia que a gente acabou de falar, a gente tem, beleza, essas somas locais sendo feitas mais rápidas do que se forem feitas em um processador só, né? De 24 somas, foram feitas apenas 3, naquele exemplo. Só que essa reunião desses valores sobrecarregou, de certa maneira, o núcleo zero, porque o núcleo zero ele vai ter que fazer a soma dele, né? A soma dos seus 3 valores, então ele vai ter essas 3 somas para pegar esse valor local, e depois ele vai ter outras 7 somas dos outros, né? Então ele vai ter que somar de todo mundo que for chegando para ele. Então os outros vão ter o trabalho de fazer suas somas locais e depois não vão ter trabalho nenhum. Enquanto o núcleo zero vai ter todo o trabalho de somar a soma de todo mundo, enquanto os outros vão estar ociosos nesse período. Então, assim, na comparação com um código serializado, você vai ter melhora? Vai. Mas você está infringindo aqui alguns princípios, principalmente porque haveria uma solução melhor. Por exemplo, como poderia ser essa solução melhor? Ao invés de eu eleger um núcleo mestre único, eu posso também fazer uma política de elegendo núcleos mestres intermediários. Então, aqui nós temos mais uma vez, né, nessa primeira linha aqui, o resultado das somas locais, né? Então, as somas locais. Mais uma vez, se fosse a versão inicial, eu teria todo mundo mandando para o zero. Então, o zero teria a soma do seu 8, que ele fez aqui antes de tudo isso. Aí ele teria que somar mais 1, 2, 3, 4, 7 vezes. Então, na primeira vez, no primeiro método, o núcleo zero tem 7 somas para serem feitas. Nesse segundo método, veja, todo mundo tem suas somas locais, e aí os valores ímpares, né, os núcleos ímpares, mandam os seus resultados de somas para os núcleos pares. Então, o 1 manda para o 0, o 3 manda para o 2, o 5 manda para o 4 e o 7 manda para o 6. Então, aqui o 0 vai somar o dele mais o 1. Então, ele vai ter 27. O 2 vai somar o dele, que era 7, mais o 15. Do 3, 22. 7 mais 13, 20. Né? O 4 vai ter 20. E o 6 vai ter o 12 dele, mais o 14 que recebeu do 7. Veja, no próximo passo, o que vai acontecer? Quem recebeu, agora vai mandar. Né? O 2 recebeu, o 2 era mestre. Agora ele é escravo, vamos chamar assim, de um outro. Então, o 2 manda para o 0, né? O 6 manda para o 4 e o 4 soma o dele que ele já tinha, mais agora o que ele recebeu do 6, vai ter 46. O 0 soma o 27 que ele já tinha, mais o 22, vai ter 49. Num próximo passo, né, o 0 que só recebe, né, o 0 que só está recebendo, vai continuar recebendo, então o 4 vai mandar o 46 dele para o 0, e o 0 vai somar 49 mais 46 igual a 95. Então, eu cheguei ao mesmo resultado, com a diferença que agora essa reunião dos valores locais, num processo global, foi distribuída, continuou sendo distribuída de maneira mais igualitária entre os núcleos e não sobrecarregou o núcleo zero. Então, todo mundo continuou trabalhando de alguma forma, seja enviando, seja somando, né? Veja, nesse passo aqui, o 2 não enviou, mas ele recebeu e somou, o 3 enviou. E aí você distribuiu muito melhor, de maneira muito mais igualitária aqui, o processo de trabalho entre os seus núcleos. Você continuou distribuindo, né? Você já tinha feito essa distribuição aqui em dados, né? Você distribuiu os dados entre eles e depois você continuou distribuindo o processamento entre eles até chegar no resultado final. Ou seja, no segundo método, para p igual a 8,
ao invés de 7 somas, o 0 só fez 3 somas. Veja, fez essa, fez mais essa. Então, pode parecer irrisório, mas, por exemplo, se num contexto onde eu tenho 1000 núcleos, no primeiro método seriam quase 1000 somas para 0. No segundo método, o núcleo 0 só faria 10 somas nessa relação logarítmica aqui, né? Então, veja que essa estratégia para números maiores, ela claramente é superior porque você deixa de sobrecarregar um núcleo só e distribui melhor o processamento entre os demais. Então, essa preocupação, veja que são duas soluções. A primeira já aparentemente já me daria uma vantagem, né? Distribuir algo, como eu tinha falado, você tinha 24 somas, você acabou fazendo 3 somas, né? Porque tem 8 fazendo 3 somas ali ao mesmo tempo. Mas veja que não é tão óbvio assim essa decisão, porque isso também tem que ser distribuído de maneira igualitária entre os processadores. E um programa tradutor, não necessariamente vai sugerir essa segunda estratégia para você. Muitas vezes ele vai te dar ali uma decisão justamente de divisão dos dados, por exemplo, para que esse laço aqui seja executado mais rápido. Mas essa distribuição, por exemplo, ele não consegue muitas vezes inferir uma distribuição, por exemplo, da reunião das somas que foram feitas de maneira distribuídas. E é por isso que você deve possuir estratégias pré-definidas, né? Você deve escrever o código paralelizável desde o começo. E existiria uma opção, por exemplo, de você escrever um código que pudesse ser mais facilmente paralelizável, digamos assim, um código já ajeitado ali para que se viesse um programa olhar para ele, conseguiria facilmente encontrar o que pode e o que não pode ser paralelizado. Mas o esforço que você teria simplesmente para criar um código paralelizável não compensava em função do esforço que você teria para criar um código já paralelizado. Então, a conclusão é que convém, desde o princípio, escrever códigos prontos para explorar capacidade de multiprocessamento. Aí você pode se perguntar, mas para qualquer código? Não necessariamente. Para um programa, um código simples que você está querendo resolver ali, sei lá, um problema de trabalho, de faculdade, etc., claro que não faz muito sentido você, além de ter que estar aprendendo uma disciplina nova ali, ainda ter que se preocupar em o que eu vou paralisar ou não. Mas, como a gente está pensando numa formação aqui a longo prazo de vocês, no futuro, por exemplo, vocês vão ter acesso a clusters de computação, por exemplo, onde esses clusters vão oferecer lá centenas, dezenas de núcleos à sua disposição para que você possa resolver um problema complexo. Então, você quer resolver esse problema e você quer resolver esse problema no menor tempo possível, porque, sei lá, disso vai depender o seu mestrado, o seu doutorado, né? Ou o seu prêmio Nobel, por exemplo, né? Então, é claro que você vai ter que aproveitar o máximo da capacidade desse cluster. E é por isso que você precisa saber como programar de maneira paralela, né? É como você vai ganhar com essa disciplina uma ferramenta poderosa para que você vai utilizar ou não, dependendo do contexto, né? Dependendo de onde para onde vai caminhar a sua carreira, né? Então, se você for para fazer programar jogos, por exemplo, né, você vai ter que considerar também, enfim. Então é isso. É por isso que você tem que escrever programa paralelizado, porque se você achar que vai ter um programa que vai traduzir isso facilmente para você, isso não vai acontecer. E você vai ter à sua mão uma capacidade extraordinária de explorar uma capacidade de processamento cada vez maior, né? Na próxima aula, se eu não me engano, a gente vai falar sobre, por exemplo, o ranking de computação hoje que existe, dos melhores computadores que tem. A gente vai dar uma passeada lá nos que existem e vocês vão ver aí que, por exemplo, se você tiver acesso a um desses, vai ser um desperdício enorme você rodar lá o seu código sem se preocupar em explorar a capacidade, né? Não vai fazer tanta diferença. Eu percebi isso, por exemplo, no meu doutorado. Eu tive acesso a um, a um cluster lá no Rio Grande do Norte que tinha 20 núcleos à minha disposição. Mas como o meu código já estava já bem avançado, eu não tinha tempo de melhorar ele, não fazia tanta diferença executar ele lá. O tempo de execução dele era praticamente o mesmo, assim, reduzia um pouco, é claro, mas não fazia tanta diferença. Eu não tinha paralelizado o meu código o suficiente para ter uma melhoria. Bom, sendo assim,
a gente talvez tenha respondido aqui a primeira pergunta que guiou essa primeira parte da aula. Por que programação paralela, né? Então, a gente passou por algumas perguntas, outras perguntas foram geradas a partir dela, e eu espero que você tenha respondido aí para si mesmo por que que você está fazendo essa disciplina, ou por que que ela vai ser importante para você. Por enquanto, tranquilo? Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? De Por boa, enquanto, professor. tranquilo. Bom, uma vez que eu entendi por que que eu tenho que programar paralelamente, agora eu quero saber então como é que eu escrevo o programa paralelo. Claro, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, porque, bom, a gente está fazendo uma disciplina justamente para descobrir isso. Mas, a gente vai ter várias formas de responder isso, mas destas formas a gente já pode começar a abordar agora. Por exemplo, é, depende também da forma como você quer particionar o seu trabalho, né? Uma coisa a gente já entendeu. Programar de maneira paralela envolve a ideia de você particionar o seu trabalho, né? É assim que você faz, por exemplo, quando você quer que um trabalho seja mais rápido. Você divide ele entre mais pessoas para que cada um faça uma parte, né? Se você já teve essa experiência de fazer trabalho de escola, mas claro que você tem essa experiência, mas na minha época era assim, você pegava lá cada um texto, né? Aí, você fica com o primeiro parágrafo, eu com o segundo, fulano com o terceiro e o outro com o quarto. Não havia conexão nenhuma, tipo, ninguém queria saber o que que o parágrafo do outro dizia. O cara só decorava o parágrafo, depois reproduzia lá na frente e ninguém sabia o que o outro falou e estava tudo bem. Então ele só fazia particionamento dos dados, né? Depois ele não juntava isso igual a gente fez ali no exemplo da soma dos núcleos, né? No caso aqui, basicamente, a gente vai falar sobre paralelismo de tarefas, onde as tarefas são particionadas e distribuídas entre os núcleos, e paralelismo de dados. Não quer dizer que essas abordagens vão estar puramente separadas, tipo assim, ou você paralisa a tarefa ou você paraleliza dados. Não, não é isso. Você pode ter trechos onde você está paralelizando tarefas, trechos onde você vai paralelizar dados, como é o caso que eu vou falar do nosso código que a gente fez agora, do nosso exemplo ali anterior. Mas, como que a gente fala sobre paralelização? Como a gente dá um exemplo claro do que é paralelização de tarefa? Deixa eu ver se eu trago um recurso gráfico aqui que ajuda a explicar o que eu quero falar. Então, paralelismo de tarefas é quando eu pego, por exemplo, né, o livro, o texto da disciplina dá um exemplo bem simples. Imagina que você é um professor, né, e aí você ofereceu para a sua turma lá um questionário aqui com 5 questões, né? Questão 1, questão 2, questão 3, questão 4 e a questão 5. Então, suponha que você tenha, claro, você vai ter lá uma infinidade de, 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 de tarefas, né, que foram atribuídas. Você vai ter aqui uma, outra aqui e mais uma aqui, né? E aí, você tem monitores, por exemplo, né, ou alunos que te auxiliam ali. Vou colocar isso aqui um pouquinho para lá, para te ajudar a corrigir essas tarefas, né? Então você claramente está paralelizando, né, o processo de correção dessas tarefas. O paralelismo de tarefas é, por exemplo, bom, para você corrigir uma prova dessa como um todo aqui, você tem que corrigir as 5. Mas o paralelismo de tarefas seria você fazer com que, suponha que você tenha aí cinco ajudantes para você. O ajudante A, o ajudante B, o C, o D e o E. Bom, o paralelismo de tarefas nesse caso seria você dizer, olha, o ajudante A corrige todas as questões 1 dessa tarefa, dessa atividade. O ajudante B corrige todas as questões 2 dessa atividade. E por aí vai, né? O ajudante E corrige todas as questões 5 dessa atividade. Veja, se você for pensar nessa solução, você pode pensar
dependendo do tipo de tarefa que foi passada, em benefícios ou malefícios disso. Por exemplo, eu poderia pensar assim, que uma pessoa corrigindo uma tarefa só, das 5, ela vai ficar tão bem treinada naquela tarefa que ela vai ficar cada vez mais rápida para corrigir as próximas, né? Se for matemática, por exemplo, se for uma questão de programação, às vezes, ela vai sempre ver a mesma coisa, vai ficar mais fácil de corrigir para ela. Ou, dependendo da situação, aí já entra o outro caso, né? Se for um paralelismo de dados. No caso do paralelismo de dados, o meu A, meu ajudante A, o B e o C aqui, por exemplo, eles, cada um resolveria a tarefa inteira. Então, aqui eu estou dizendo que ele vai tratar disso aqui tudo e vai corrigir todas elas. Então, pensando aí, é uma tarefa simples, por exemplo. Cada um vai, por exemplo, seja múltipla escolha, né? É múltipla escolha. Então, ele não precisa ficar. Se fosse múltipla escolha, não faria sentido fazer esse paralelismo de tarefas aqui, né? Então, cada um vai pegar a sua, vai pegar o gabarito, vai corrigir lá, próximo, próximo. No caso do paralelismo de tarefas, só faria mais sentido, né? Não sei se vocês me entenderam aí, se fosse uma questão discursiva, né? Ou uma questão que exigisse mais atenção. Aí faz mais sentido eu dedicar uma questão para cada ajudante, né? Então, veja que nesse exemplo que eu dei aqui, tanto de paralelismo de tarefas quanto de paralelismo de dados, vai depender do contexto da situação. Bem como vai depender do seu programa lá que você quer fazer paralelização, se ele aceita de dados, se aceita de tarefas. Muitas vezes não faz sentido para o programa que você está dando. Então, nesse exemplo aqui, a gente pensou, se fosse questões discursivas, de fato, faz sentido que cada um pegue uma questão só e vá concentrando nela, porque ele vai se aperfeiçoando e vai ficando cada vez mais rápido de resolvê-la. Enquanto que se ele for resolver questões discursivas todas, as 5 questões, né, cada aluno vai escrever de um jeito, então ele vai ter que analisar cada uma por uma. Pode ser que isso demore mais tempo. No outro caso, se for múltipla escolha, não, faz mais sentido ele fazer todas elas uma vez, porque ele não está ali interessado em saber, ele só quer ver objetivamente, ver as respostas. Então, faz parte também da decisão do programador decidir qual que é esse paradigma que ele vai adotar, né? Qual que é essa estratégia, se é paralelismo de tarefas ou de dados. E, claro, isso vai depender também do contexto em que se aplica, né? Do tipo de programa, do tipo de dado com que ele está lidando. No nosso caso lá, do exemplo que a gente deu, das somas, né? Parciais e depois da soma geral, veja que houve ali tanto um paralelismo de dados, em que momento? Bom, no momento em que eu dividi os números igualmente entre os processadores, né? Eu disse, olha, cada um vai pegar 3. Então eu estou paralelizando dados. Mas esses dados, uma vez paralelizados, eles depois foram somados. Então a tarefa de somar, né, também foi dividida. Então eu paralelizei os dados e depois paralelizei as tarefas, né, de somar depois os dados que já foram processados, né? Aquele segundo processo que a gente estava descrevendo, que é de pegar as somas locais e transformar em somas globais. Então aí eles foram divididos. Eu fui somando globalmente de maneira escalonada e bem dividida entre os processadores existentes, né, à minha disposição. Ficou alguma dúvida sobre a diferença entre paralelização de dados e tarefas? Querem perguntar alguma coisa sobre isso? Não, de boa. Assim. Então, a gente pode agora concluir essa aula falando sobre alguns conceitos importantes que já apareceram aqui, mas que a gente agora vai confirmá-los. Bom, primeiro, quando você está lidando com paralelização, você vai lidar o tempo todo com o conceito de coordenação, né? Veja, se eu estou atribuindo ali tarefas a diferentes ajudantes, eu não basta simplesmente atribuir aquilo e deixar por conta própria. Eu preciso ali o tempo todo estar verificando se isso está sendo feito do jeito que eu esperava que fosse feito. No caso aqui de paralelismo de tarefas e de dados e da programação paralela em si, a coordenação envolve, por exemplo, comunicação. Bom, a gente viu aqui que cada um fez uma soma local, mas que depois eles trocaram dados entre eles, né? Então, houve um processo de comunicação internúcleo, né? Entre os cores, né? Entre os núcleos de processamento.
Então, naquele caso, um ou mais núcleos enviam suas somas parciais entre eles. Então, esse processo de comunicação é importante porque há um custo nisso. Essa comunicação não é instantânea, né? Ela está ali, por exemplo, concorrendo com a comunicação de outros dados, né? Existe ali uma distância física entre um ponto e outro, existe uma taxa de processamento, enfim. Isso quer dizer que nesse processo de comunicação entre processadores, você vai ter que avaliar em algum momento se a distribuição e a posterior comunicação entre eles não vai ser um fardo pesado o suficiente para que o seu processo de paralisação não seja pior do que um processo serial, inclusive. Vai ficar muito mais rápido fazer tudo isso numa coisa só, porque o custo de comunicação aqui está muito grande. É muito custoso ficar trocando dados entre os núcleos, e aí esse tempo que ele vai ficar levando para ficar trocando informação entre outro, vai perder tempo se fosse sendo feito num núcleo só. Então, como é que você vai fazer no futuro para avaliar isso? Sim, a gente tem leis, né, que regem a programação paralela aqui, que contribuem nesse sentido, que vão te ajudar a fazer essa avaliação. Se, por exemplo, os custos de comunicação não são altos o suficiente para fazerem você abrir mão de tentar esse procedimento. Um outro processo que você tem que estar atento, que a gente também observou aqui nesse meio tempo, é a necessidade de balanceamento de carga, que é a expectativa que você deve ter de dividir de maneira igualitária a tarefa entre os núcleos à disposição, que foi exatamente a solução que a gente deu aqui, né? Então, veja, enquanto foi possível dividir, a gente foi dividindo, né? Veja, aqui 8 estavam trabalhando, depois 4 ainda estavam trabalhando, depois 2 estavam trabalhando, depois só um estava trabalhando. Então, enquanto foi possível manter o máximo de núcleos possíveis trabalhando, isso foi acontecendo e essa é a expectativa que tenha, que você não sobrecarregue um núcleo com todo o processo. Do contrário, você está voltando para o paradigma serializado, né? Você está praticamente, se você concentra 90% das suas atuações num núcleo só ao longo da execução do seu programa, bom, é praticamente um programa serial, né? E nesse processo de comunicação e de necessidade de balanceamento de carga, a gente vai lidar muito com o conceito de sincronização. O sucesso, né, a sucessão das tarefas, depende da conclusão por todos os núcleos. Isso quer dizer o quê? Voltando aqui mais uma vez no exemplo, né? Veja, o núcleo zero, para ele somar o 40, o 27 com o 22, ele precisa receber o 22. Então, não necessariamente o núcleo zero vai receber o 22 no mesmo tempo, por exemplo, em que o núcleo 4 vai receber o 26. Isso quer dizer que, por exemplo, se ele conseguir receber o 22 e ele está aqui esperando, pode ser que essa árvore aqui, né, esse ramo da árvore, foi mais lento e ele só vai somar isso aqui quando todo mundo aqui realizar esse processo. Ou vamos pensar num outro exemplo, né? Suponha que desses 8 núcleos aqui que estão lidando com dados, sei lá, 3 deles estão lidando com dados que estão vindo do teclado, enquanto os outros 5 dados de arquivo. Então, ok, leitura em arquivo, né, em armazenamento de arquivo, geralmente é mais lenta. Mas a leitura do teclado, muitas vezes ela vai depender do seu usuário. Isso quer dizer que para eu dar o próximo passo aqui, todo mundo tem que estar sincronizado. Tanto eles têm que ter terminado de ler o arquivo, quanto o usuário tem que ter lido a informação. Certos passos não podem ser dados enquanto todo mundo não estiver na mesma sintonia, ou seja, não estiverem sincronizados. Então, essas são 3 grandes preocupações com relação à coordenação de uma codificação em paralelo que vocês devem ter daqui para frente e que a gente vai abordar de uma maneira ou de outra, em um aspecto e outro, tanto nas linguagens quanto também de maneira conceitual aqui, principalmente nesse primeiro módulo. Ok? Então, o que está por vir nessa disciplina, né? A gente ainda vai, dentro desse primeiro módulo, falar sobre algumas arquiteturas paralelas, sobre questões de hardware, né, que estão envolvidas também, sobre a hierarquia de memória que existe, por que, por exemplo, o custo de comunicação que a gente mencionou, né, por que ele é importante? Justamente porque existe uma hierarquia, por exemplo, né, existe uma hierarquia de memória que muitas vezes vai dificultar o processo de leitura dos dados que estão sendo executados do seu programa. Então, isso também tudo está em jogo, tudo isso está em jogo.
E é claro, depois que a gente concluir essa parte dos conceitos relacionados que são importantes para depois você programar de fato, aí a gente vai escrever programas explicitamente paralelos, ou seja, a gente vai escrever programas com a intenção de fato que eles sejam executados em paralelo, a partir de conceitos básicos de programação paralela que a gente vai ver tanto em C, C++, OpenMP e CUDA. Então essas são as 4 linguagens que a gente vai passear aqui ao longo dessa disciplina, né? Se Deus quiser, Deus permitir até o final de setembro, né? Que está previsto também metade de setembro, né? Que são as linguagens que a gente vai abordar. Então, C e C++ vocês já estão habituados, mas OpenMP e CUDA não são tão diferentes assim, né? De C e C++. Então, não haverá dificuldade nesse sentido de tradução das linguagens, eu acredito, né? Então a gente vai estar bem adaptado até chegar, por exemplo, em OpenMP e CUDA. Eu estava só fazendo uma amarração aqui do que a gente tinha visto hoje, né? A gente tentou responder por que é importante programar de maneira paralela. A gente viu que a mudança de paradigma de construção de processadores foi se alterando nos últimos anos, de single core para multicore. Portanto, provavelmente você já está programando, provavelmente mesmo, né? Duvido que você ainda tenha um Pentium 4 aí. Então, você está à sua disposição não só um processador multicore, mas talvez, provavelmente, se você é um gamer aí profissional ou viciado, uma placa gráfica, né? Uma placa gráfica que também tem núcleos de processamento e que também podem ser aproveitadas, por exemplo, usando CUDA, né? A gente verá também isso. Se der dando tudo certo, né? E a gente viu aqui como é que escreve programas paralelizados, né? Assim, em termos de quais estratégias devem ser seguidas e alguns conceitos importantes aqui que devem ser abordados, tanto de maneira teórica quanto na prática, quando a gente for abordar as linguagens em específico. Beleza? Faremos o seguinte, então, como próximos passos. Vou preparar um questionário no AVA para a gente revisar esse conceito aqui e consolidar essa aula 1. Então, esse questionário deve estar à disposição de vocês ainda hoje, eu vou avisar no AVA. E com relação ao conceito, ao conteúdo de hoje, a gente encerra por aqui. Geralmente essas aulas teóricas mesmo têm essa duração de pelo menos 1 hora e meia por aí, ok? A gente sabe também como é que funciona aí o nível de atenção, principalmente numa aula como essa. Então a gente vai tentar mesclar isso daí, né, para que não fique tão pesado. Estão me ouvindo ainda? Sim, agora tá de boa. Beleza. Então, fiquem atentos, daqui a pouco eu vou avisar para vocês do questionário. No mais, eu agradeço aí a presença de vocês, a atenção. Se tendo dúvida, podem perguntar agora, ou podem perguntar também pelo Skype, mas mesmo assim, mesmo eu me despedindo agora, eu ainda me continuo à disposição de vocês aí, oficialmente até às 11h30, para ajudar, se você for responder o questionário agora, e em horário comercial, beleza? Então, obrigado aí e bom dia a todos. Beleza. Igualmente. Bom dia, bom dia.